Aguaceiros ou períodos de chuva são antecipados pelo IPMA na Madeira a partir da tarde de terça-feira. A temperatura mínima deverá oscilar entre 14º e 16 graus Celsius, enquanto nas zonas altas deverá estar entre 3º e 5 graus Celsius. Na noite de Natal, grupos ocidental e central dos Açores terão precipitação. Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 13º e 14 graus Celsius, enquanto as máximas deverão situar-se entre os 18º e 19 graus Celsius. Faleceu James Hanson. Intérprete de Dwyer, contava com 46 anos. O intérprete americano é igualmente reconhecido pela sua atuação no filme E.T. Capítulo 2. Deixem o algoritmo em sossego. Aprendam a pensar primeiro. As elites erram com maior frequência do que o povo, ou não celebrássemos nós o governo do povo, pelo povo e para o povo. As razões para as suas autoilusões tornam-se ainda mais claras na era do algoritmo. O Benfica irá eclipsar o debate entre Gouveia e Melo e Marques Mendes. Por Carlos Rodrigues. Marques Mendes considera-se vítima de difamação nas presidenciais. O concorrente apoiado pelo PSD e CDS havia solicitado transparência aos oponentes quanto às insinuações sobre a sua carreira ao longo dos anos. Além disso, faleceu o ator norte-americano James Hanson. Presentes são entregues a crianças em instituições por motociclistas de Portimão. A iniciativa solidária realiza-se ininterruptamente há 27 anos. O corpo do homem que assassinou o cientista português Nuno Loureiro não foi reclamado por ninguém. A data do funeral de Nuno Loureiro ainda não foi definida. Foram recolhidos 200 mil euros em apoio aos filhos. Estados Unidos da América rejeitam iniciativa de 60 mil milhões para transformar Gaza. O Wall Street Journal noticiou que o Project Sunrise consistiria num plano para a edificação de resorts de luxo. Além disso, o Egito prevê divulgar em janeiro a segunda etapa do acordo relativo à faixa de Gaza. Diálogo sobre a guerra na Ucrânia é sugerido por Putin a Emmanuel Macron. A França vê a vontade do presidente russo como uma abordagem positiva e irá determinar nos próximos dias como será a conversa. Mais de 100 pessoas foram detidas pela PSP em 72 horas nas estradas. Registaram-se, ao todo, mais de 500 acidentes rodoviários com vítimas. António Filipe continua na corrida a Belém, não se mostrando disposto a desistir em favor de António José Seguro. Quais foram os compromissos firmados por Luís Montenegro na Ucrânia? Após uma viagem de comboio de 10 horas, Luís Montenegro chegou a Kiev rapidamente. Juntamente com Zelensky, estabeleceu acordos relacionados com drones e fortaleceu a colaboração. A jornalista Kátia Bruno é a convidada. Cartas para o diretor. O espaço dedicado aos leitores é uma oportunidade para expressarem as suas opiniões, reflexões e críticas sobre diversos temas que afetam a sociedade. 5 horas. Saúde. Acordo de cooperação assinado pela PJ, INEM e IPST. Após a formalização do documento, a PJ irá fornecer às aeronaves do INEM a infraestrutura necessária durante o transporte de órgãos. Além disso, a política nacional. Tradições natalícias com Henrique Fonseca. Olá, ouvintes queridos. Nesta semana, o irmão do Guilherme junta-se a nós para discutir tradições de Natal, sejam elas antigas, novas ou peculiares. Esperamos que apreciem. E acima de tudo, Feliz Natal! Conhece Juan Gabriel? Recomendações. Nas sugestões da semana do Pop-Up, o cantor e compositor mexicano destaca-se, juntamente com o cinema de Taiwan, as recordações de Mark Ronson, narrativas sobre Portugal e o capitalismo, bem como as aventuras aéreas. Aumento dos preços das habitações extingue poupança obtida com isenção de IMT em poucos meses.
A medida de isenção fiscal concedida a jovens na aquisição de casa resultou em comportamentos especulativos por parte dos vendedores e a elevação dos preços elimina a poupança alcançada com a iniciativa em apenas alguns meses. Aumento dos preços das casas elimina a isenção de IMT. O público reporta que o benefício da isenção de IMT é consumido pela subida dos custos da habitação. El País realça a impressionante vitória da direita na Extremadura. As propostas do governo e as duas crises de oferta na habitação. Atualmente, a escassez de habitação constitui não só um desafio social e geracional, mas também uma questão de competitividade. A urgência em privatizar o SNS e a possibilidade de cometermos falhas já vistas. O SNS apresenta resultados superiores à média da Europa em termos de mortalidade evitável e na taxa de cobertura vacinal. A questão reside na escassez de investimento e não na estrutura do serviço público. Lufthansa irá consertar até 30 toneladas diárias de componentes aeronáuticos em Portugal. A Lufthansa Technik está a investir 309 milhões de euros em Santa Maria da Feira e planeia empregar 325 trabalhadores em 2028, data em que dará início às suas operações. O licenciamento ambiental do projeto será submetido a uma consulta pública. Malásia recusa prisão domiciliária a Najib Razak. Najib Razak continua a ser julgado por 4 acusações de abuso de poder ligadas a supostos subornos que totalizam aproximadamente 2,28 mil milhões de ringgit, 477,6 milhões de euros. Montenegro é apontado por Ventura como responsável pela imigração indostânica, isto é votos no PS e na esquerda. O líder do Chega e candidato à presidência partilhou que afirma ter sido um diálogo com o primeiro-ministro em funções, introduzindo teorias da conspiração. Aumento dos preços das habitações extingue economias com isenção de IMT em poucos meses. A isenção de impostos concedida a jovens na aquisição de imóvel resultou em comportamentos especulativos entre os vendedores, e a elevação dos preços elimina a economia obtida com a medida em apenas alguns meses. Dragões e Águias em busca de 3 pontos. Hoje, FC Porto e Benfica entram em campo com o objetivo de preservar as suas posições na liderança da tabela. Além disso, Benfica vence a Supertaça de basquetebol masculino. Qual é, afinal, a função da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia na Ucrânia? Francisco Proença Garcia destaca que Moscovo promove a desunião da União Europeia, faz elogios à atitude de Macron e indaga sobre a presença de Costa e von der Leyen. No que diz respeito ao Médio Oriente, Netanyahu tem demonstrado ser um sobrevivente. Apenas o pastel de nata se destaca na gastronomia portuguesa. Se os visitantes estão satisfeitos com a nossa comida ao chegarem, por que razão a nossa culinária não atrai interesse no exterior? A explicação pode ser encontrada na análise das cozinhas que realmente triunfaram. Comentário de Ricardo Cardoso. Os debates televisivos irão resultar em um empate. Estamos perante uma das eleições mais imprevisíveis das últimas décadas. Os confrontos chegam ao fim hoje, mas a situação permanece inalterada, tal como uma lesma. E a relação de André Ventura com a verdade é complicada. Israel adverte que o Irão poderá estar a organizar um ataque. A administração Trump terá sido alertada por Israel sobre a eventualidade de o Irão estar a preparar um ataque ao território israelita, mencionando que um exercício com mísseis é um sinal dessa ameaça. Cruzadas de palavras no 1375. Montenegro em corrida pela Ucrânia e Lalanda exonerado. Além disso, o desfecho de mais um debate morno entre Jorge Pinto e Catarina Martins, que apenas diferiram na sua perspectiva sobre a Europa.
Candidato autárquico do Chega na Zambuja e cavaleiro preso por pedofilia. Rui Pedro Moreira é acusado de ter abusado sexualmente de 2 alunos menores no centro hípico onde era considerado uma estrela. Encontra-se detido no EPL. Pelo menos 16 mortos em acidente de autocarro na Indonésia. Na Indonésia, ocorrem frequentemente acidentes de transporte. O coração continua a pulsar. Workshop de restauração da honestidade. Para os audazes, a honestidade apresenta desafios, pois os resultados podem causar sérios prejuízos. Crônica de Inês Menezes. Sydney. Explosivos não detonados foram lançados por agressores. Segundo o comunicado da polícia, 3 armas de fogo foram retiradas do veículo pelos 2 suspeitos, acompanhadas de 3 explosivos caseiros e uma bomba em forma de bola de ténis. Previsão de chuva, neve e agitação marítima durante o Natal na estrada. A semana do Natal é marcada por condições meteorológicas desfavoráveis. As operações especiais da PSP e GNR têm início desde quinta-feira. Rodolfo Reis comenta declarações do treinador do Sporting. Rui Borges viu as imagens. O comentador da CMTV afirma que o técnico dos Leões cumpriu a sua função no controverso incidente do jogo contra o Santa Clara, mas destaca que todos os treinadores analisam as imagens. Enviado especial dos Estados Unidos da América à Groenlândia é nomeado por Trump. O presidente dos Estados Unidos da América mantém a proposta de anexar o território dinamarquês, afirmando que é crucial para a segurança dos Estados Unidos da América e do planeta. General russo falecido devido à explosão em Moscovo. Ucrânia é a principal suspeita da Rússia. Dispositivo explosivo instalado sob o veículo do oficial. Serviços especiais ucranianos são suspeitos por parte da Rússia. A EMA inicia convocação de estudantes deslocados da Ucrânia, mas incertezas persistem nas universidades. Mesmo com os progressos na regularização, os alunos ainda não têm clareza sobre a manutenção das propinas iguais às dos alunos nacionais ou se serão tratados como estudantes internacionais, enfrentando custos mais altos. As instituições de ensino transferem essa decisão para o governo. Tesouro da Sé. Liberdade e naufrágios que não se quantificam. A exposição Liberdade Garantida, no Tesouro da Sé, revela, conta, dos naufrágios, que resultaram em centenas de vidas perdidas, além de fitas métricas que desafiam os verdadeiros limites da liberdade. Tarifas provisórias de até 42,7% são impostas pela China a produtos lácteos da União Europeia. Alega Pequim que a indústria do país sofreu danos substanciais devido aos produtos europeus. 76 motoristas foram apanhados por dia pela GNR e PSP devido a álcool em excesso. Desde 18 de dezembro, 304 indivíduos foram detidos. Confirmação do tribunal. Segurança de Ventura foi condenado por roubo. Após ser expulso, Hélio Felipe agrediu um homem à porta de uma discoteca e roubou-lhe uma nota de 10 euros. O segurança de Ventura solicitou o perdão ao Papa Francisco. O sabor do meu Natal. A batata doce trouxe o Algarve à margem sul. Bertílio Gomes, da Taberna Albricoque, sempre nutriu uma paixão pelo Algarve mesmo sem ter residido lá. Assim, as recordações mais estimadas do Natal em Pinhal Novo têm um gosto algarvio. Orçamento do Estado para 2026 é promulgado pelo PR, que faz ressalva disposições avulsas na utilização de fundos europeus. A informação foi divulgada no portal da Presidência. PS reúne dossiê com mais de 100 falsidades, imprecisões e manipulações comprovadas, do Chega e entrega à Ventura.
Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, encaminhou ao presidente do Chega um dossiê que registra mais de 100 falsidades, imprecisões e manipulações que responsabiliza André Ventura e outros deputados do partido por terem propagado. Pesquisas. Sinto tristeza pela falha da esquerda na segunda volta. O general Pesarate Correia expressa confiança em António Filipe na luta por Belém. Revela estar desconfortável com a possibilidade de ter que escolher entre candidatos de direita e extrema-direita na segunda volta. Estrangeiro procurado no Brasil por homicídio é detido pela PJ. O suspeito encontrava-se em fuga há cerca de um ano e era alvo de um mandado de captura internacional. Entre Estradas e Estrelas, um manual para uma vida plena. 5 paragens, 5 dias repletos de experiências. Uma iniciativa do Observador em colaboração com a DS Automobiles que combina estrada, cultura e restaurantes Michelin, agora disponível num guia que pode levar sempre consigo. Detenção de candidato do Chega por suspeitas de crimes sexuais contra menores. Rui Pedro Moreira, que é professor de equitação e atleta, já foi removido do centro hípico onde exercia funções. Este ano, terão ocorrido crimes sexuais envolvendo menores. Benfica enfrenta Famalicão enquanto FC Porto procura preservar a liderança. A equipa do FC Porto busca continuar com o seu histórico de vitórias fora de casa. PS entrega ao Chega um dossiê contendo mais de 100 falsidades confirmadas. Eurico Brilhante Dias afirma que esta maneira de praticar política é inaceitável e responsabiliza André Ventura e outros membros da sua formação por falsidades, imprecisões e manipulações comprovadas. Ministro da Educação solicita esclarecimentos à RTP por descontextualização de declarações acerca das residências universitárias. Fernando Alexandre argumenta que a RTP selecionou intencionalmente essa parte do seu discurso, reiterando a defesa do novo modelo de ação social e rejeitando a ideia de deixar o cargo. A ameaça mais significativa, os confederados. O ressentimento da Rússia e a vingança histórica que Putin deseja aplicar ao Ocidente têm sido amplamente discutidos. Contudo, a retaliação mais impactante que poderá ser dirigida ao Ocidente, estabelecido por Lincoln em 1865, é a vingança dos confederados americanos que, de forma irónica, dominaram o partido de Lincoln. Conflito na arbitragem. É verdade que os árbitros cometem erros, porém não devem servir de alvos para as críticas dos dirigentes. Beja receberá um abrigo climático para enfrentar de forma mais eficaz as ondas de calor. O Ministério do Ambiente irá implementar a nível nacional uma rede de ilhas verdes, uma nova estratégia preventiva para reduzir os impactos negativos dos fenómenos climáticos extremos. Candidatos afastados do concurso especial de medicina no Porto falham em tribunal, mas planeiam recorrer. O Tribunal Administrativo do Porto decidiu que o reitor tomou a decisão correta ao impedir a admissão no curso de candidatos que não alcançaram a nota mínima na prova de seleção. O diretor da Faculdade de Medicina discorda da decisão e está convicto de que o caso ainda irá ter muitos desdobramentos. Um documentário, um filme e 4 séries com estreia esta semana. Na quarta-feira, dia 24 de dezembro, a Netflix apresenta Deus, June, com Kate Winslet e Toni Collette. Confira na fotogaleria outras novidades de estreias desta semana. Debate sobre a fusão nuclear. Qual é a contribuição dos portugueses? Nuno Loureiro, físico, dedicou-se a controlar a fonte de energia solar, podendo assim assegurar um futuro mais confortável. A investigação portuguesa trará este dia mais próximo. A forma como Boston recorda Nuno Loureiro. Gibbs Street, local de residência de Nuno Loureiro, sua esposa e os 3 filhos.
Os concertos mais memoráveis de 2025, a arte da sedução de St. Vincent no Nós Alive. No mês de julho, durante uma atuação no Festival Nós Alive, St. Vincent demonstrou, mais uma vez, a razão pela qual é uma das maiores artistas do rock do século XXI. Para relembrar. Avanços nas alterações do novo aeroporto ocorrem sem a necessidade de comissão de negociação. O governo afirma que o amplo consenso sobre a maior parte das mudanças justifica a ausência de uma comissão de negociação, acrescentando que a complexidade técnica é particularmente baixa. Homem procurado por homicídio no Brasil é detido pela PJ no Porto. O indivíduo detido será apresentado ao Tribunal da Relação do Porto para que seja aplicada a medida de extradição para Brasil. Corvo. Paróquia reúne fundos para intervenções na Igreja Matriz. A Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Milagres é a única existente na Ilha do Corvo. Sindicato e Governo selam pacto para a atualização das carreiras de reintegração social. Este pacto inclui a instituição de 2 novos postos de trabalho, uma valorização progressiva das tabelas salariais até 2027 e um acréscimo relacionado ao risco. PS entrega a Ventura documento com 100 verdades do Chega. De acordo com Eurico Brilhante Dias, o PS vai persistir em apresentar as propostas que julga serem as mais adequadas para a vida dos portugueses. Faleceu a princesa Tatiana Radziwiłł, prima da rainha Sofia. A princesa Tatiana Radziwiłł e o seu cônjuge Jean-Henri Frouchot. Nova esquadra da PSP é inaugurada em entroncamento. O presidente da Câmara salientou que a nova esquadra aumenta a confiança da população nas instituições e melhora a percepção de segurança no espaço público. Açores. Homem de 77 anos preso por suspeitas de abusar de uma criança nos Açores. Através da oferta de doces, o homem de 77 anos conseguiu atrair a menina de 4 anos. Detenção de candidato autárquico do Chega por suspeitas de abuso de menores a quem lecionava. A Polícia Judiciária reconhece a possibilidade de haver mais casos de abuso, além dos 2 já conhecidos. O suspeito encontra-se em prisão preventiva. Em resposta ao público, o Chega opta por não comentar ou responder sobre a situação. Em menos de 7 dias, Avatar, Fogo e Cinzas atraiu já mais de 125 mil pessoas às salas de cinema. O mais recente filme da série que segue Jake Sully e a sua família estabeleceu um novo marco para o ano. James Cameron já programou os 2 filmes seguintes. Yannes adota uma postura que não lhe pertence no 25N. Enerva-me. Os confrontos com Vasco Gonçalves e Otelo. A conversa com Costa Gomes acerca da extorsão. E diversos acertos de contas com Yannes, que é acusado de se cercar de corruptos para se destacar como íntegro. Detenção de candidato autárquico do Chega por suspeitas de abuso de menores a quem lecionava. A Polícia Judiciária considera a possibilidade de haver mais casos de abuso, além dos 2 já reconhecidos. O suspeito encontra-se em prisão preventiva. Em resposta ao público, o Chega não se pronuncia ou comenta sobre a situação. Yannes adota uma postura que não lhe pertence no 25N. Isso irrita-me. Os confrontos com Otelo e Vasco Gonçalves. A conversa com Costa Gomes acerca da chantagem. E diversos acertos de contas com Yannes, que é acusado de cercar-se de corruptos para parecer honesto. Alterações que o consórcio do TGV pretendia implementar em Gaia e no Porto são rejeitadas pela Ambiente. Segundo a APA, as modificações representam uma solução diferente da que foi analisada anteriormente, comprometendo a viabilidade técnica do estudo prévio.
Homem suspeito de roubos violentos é detido pela PSP em Lisboa. Na área de Lisboa, este homem de 30 anos perpetraram diversos crimes violentos utilizando uma faca. O Hospital de Vila Franca de Xira investe 6 milhões em camas. Ana Paula Martins admitiu a carência de recursos no Hospital de Vila Franca de Xira. Maria da Conceição completa 113 anos. O trabalho excessivo prejudica a saúde. Casou jovem, mas sempre foi chamada de menina. Com uma mente clara, cheia de energia e resistência, Maria da Conceição realizou um pouco de tudo ao longo de 11 décadas. Hoje, festeja 113 anos no lar da Vila, onde é considerada uma rainha. Faleceu o ex-fotojornalista da Lusa Francisco Neves. Nesta segunda-feira, o corpo de Francisco Neves estará em câmara ardente na Igreja do Bonfim, no Porto. Novo álbum marca os 20 anos de carreira de Tiago Sousa. No dia 24 de janeiro, Tiago Sousa revelará o seu mais recente álbum no espaço da base organizada da Toca das Artes, Bota. Chris Rea, criador do famoso tema Driving Home for Christmas, faleceu. Esta segunda-feira, o músico britânico Chris Rea, que é conhecido pelos sucessos The Road to Hell e Driving Home for Christmas, morreu. El Gordo, a sorte sorriu a uma grande parte da Lotaria Especial de Natal de Espanha, que foi atribuída à região mais atingida pelos incêndios. O 79.432 foi o número premiado com o primeiro lugar da Lotaria Especial de Natal, conhecida como El Gordo. Um total de 198 bilhetes irá receber um prémio principal de 4 milhões de euros, com muitos deles a serem sorteados nas áreas mais impactadas pelos incêndios de agosto em Espanha. O que é revelado, ou não, nos documentos de Epstein? Uma nova série de documentos suscitou diversas controvérsias e fez com que os democratas solicitassem maior transparência. O príncipe André é visto numa imagem na residência natalícia da família real. Declarado em 2025, uma senhora com a idade da minha mãe no norte disse-me: "Jamais pensei que fosse tão bom, o Tony Carreira que energiza". No mês de fevereiro, Nuno Gonçalves e Fernando Ribeiro, membros dos Amália Hoje, relembraram, no posto emissor, algumas das narrativas vividas no país que atravessaram de ponta a ponta, impulsionados pelo estrondoso êxito alcançado com o seu álbum de estreia, lançado em 2009. Fazemo-lo agora, neste final de ano. Leiria. Acordo é firmado pelo Politécnico para combater a toxicodependência. Haverá um canal de comunicação direto para os alunos entre o Centro de Apoio ao Estudante e a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Leiria. Bombeiro que atacou mulher na Madeira já pode aproximar-se dela. A pedido da vítima, o processo de violência doméstica foi suspenso. No entanto, juristas consultados pelo Expresso afirmam que o tribunal não estava sem opções devido à desistência da mulher. O bastonário da Ordem dos Advogados expressa: receio o precedente que isto estabelece. Luca Argel na Biblioteca de Bolso. Conversas descontraídas sobre a ligação que criamos com a literatura. Leituras que nos marcam de forma permanente. Com Inês Bernardo e José Mário Silva. Como lidar com o Natal em caso de separação dos pais? A separação dos pais transforma o Natal de uma simples celebração em uma verdadeira negociação. Quais são as melhores maneiras de resguardar as crianças e os adultos das disputas de horários, das comparações e das responsabilidades? Funcionários guineenses embarcam para Lisboa em voo oficial. No aeroporto de Figo Maduro, foi preso o chefe de protocolo de Sissoko Embaló com 5 milhões de euros em dinheiro. Texto de Nuno Loureiro republicado, A Luz de Amanhã. Nuno Loureiro, físico falecido de forma trágica na semana anterior, escreveu este artigo em 2015, uma meditação sobre a fusão nuclear enquanto potencial fonte de energia para o futuro.
Daiber, da rapidez que surpreendeu Müller ao modelo Kimmich. David Daiber, número 47 na camisola, a jogar com Santos, estreou-se na equipa principal do Bayern na vitória expressiva contra o Heidenheim. Após agressões, 10 euros são roubados pelo marido de Rita Matias. Os desembargadores afirmam que Hélio Felipe cometeu roubo, apesar do seu desejo de perdão, e confirmam a pena suspensa de 2 anos. Suspeito português é reconhecido por 3 vítimas do ataque na Universidade de Brown. Ao avistarem a imagem de Cláudio Valente, vários alunos que ficaram feridos no massacre mostraram-se emocionados e apresentaram tremores. A investigação está a ser realizada por 400 profissionais de várias agências e forças policiais dos Estados Unidos, que chegaram a receber até 200 informações diárias. Ministra da Saúde visita diversas unidades hospitalares às 17 horas. Ana Paula Martins assegurou uma resolução, em breve, para os muitos internamentos sociais nas instituições de saúde. Além disso, André Ventura comenta a deliberação do tribunal referente aos cartazes das eleições presidenciais. FC Porto Alverca. Farioli implementa 5 mudanças na formação. Após conquistar a taça contra o Famalicão, o FC Porto viaja até Alverca em busca da 7ª vitória consecutiva na Liga, com o intuito de solidificar a liderança antes dos confrontos com o Benfica e o Sporting. Acompanhe aqui em direto. A contagem de partículas que pode transformar a luta contra o cancro. O físico Pedro Assis está a assegurar uma secção do protótipo inicial do sistema que está a criar e que poderá possibilitar a medição precisa e em tempo real da radiação nas máquinas de radioterapia. A RTP apenas existe para que possamos financiá-la. Alberto Gonçalves utiliza as reclamações do Ministro da Educação para falar sobre a importância da existência da RTP. Redução do imposto de renda para brasileiros aposentados no exterior em 2026. No ano passado, o STF determinou que a cobrança da alíquota fixa de 25% sobre aposentadorias destinadas a brasileiros residentes fora do Brasil e que efetuaram saída fiscal definitiva do país é inconstitucional. Indignação de Ventura face à ordem de remoção de cartazes. Não consigo aceitar esta decisão. O líder do Chega classifica a ordem do tribunal como um precedente gravíssimo e um retrocesso para a democracia. O candidato à presidência dispõe de 24 horas para retirar os cartazes sobre ciganos e anunciou que irá recorrer da decisão. Marcos Mendes pode repousar em paz. E Ventura? Luís Marcos Mendes divulgou os clientes da sua empresa para conseguir dormir tranquilamente. Por outro lado, André Ventura ou cumpre com a justiça ou enfrentará consequências severas. Família de Bonjoia ainda não encontrou habitação após ser desalojada. Prazo para a família encontrar casa foi prolongado. Leiria. 3 arguidos sentenciados por tráfico de droga. O Tribunal Judicial de Leiria sentenciou 3 indivíduos à prisão por tráfico de droga. Ar. O PS afasta-se de Israel e a chega do Bangladesh. Existem diversas interpretações políticas entre os mais de 60 grupos de amizade parlamentar entre Portugal e nações estrangeiras. O organismo de cooperação parlamentar mantém a Rússia em estado de suspensão. Declarado em 2025, o meu corpo parecia ter consciência. Contactei os meus pais, mostrei-lhes a localização e eles responderam: estás no local onde vivias. Em junho, no posto emissor, Ivandro lembrou uma coincidência que aconteceu no dia do seu retorno à cidade angolana de origem. Por vezes, a vida realiza estas situações. Estamos a recordá-lo agora, no final de 2025. Cabo Delgado. Combate contra rebeldes é intensificado pelos militares.
O regresso dos camponeses aos campos agrícolas tem sido possibilitado pelas operações de perseguição, que ocorreram após o abandono da produção devido a rumores sobre a presença de grupos rebeldes na região. Hospitais. Garantia de altas mesmo com tolerância de ponto. As instituições de saúde têm a obrigação de garantir que existem profissionais disponíveis para a alta de pacientes internados nos dias 24, 26 e 31 de dezembro. Um documento estabelece diretrizes para as entidades sob a supervisão do Ministério da Saúde. PS pretende interpelar Rangel a respeito do voo oficial da esposa de Embaló. O partido enfatiza que a concessão desse estatuto acarreta prerrogativas excepcionais, nomeadamente em termos de protocolo, segurança, autorizações de sobrevoo e aterragem, devendo seguir critérios claros, transparentes e rigorosos. Ministério Público nega acesso a jornalistas ao despacho de arquivamento da averiguação preventiva referente a Montenegro e Spinum Viva. O diretor do DCAP invoca o dever de absoluto sigilo para recusar o acesso ao despacho onde o Ministério Público fundamentou e decidiu, na semana passada, pelo arquivamento da averiguação preventiva sobre Spinum Viva. Faleceu Chris Ria, de 1951 a 2025, a estrela pop que tinha aversão à fama e uma paixão por automóveis. O músico britânico, conhecido por composições como Driving Home for Christmas, On the Beach, Auberge e Road to Hell, PT. 2, faleceu após uma breve enfermidade. Pai do CEO da Paramount investe capital próprio na aquisição da Warner. A Paramount propõe-se a adquirir a Warner Bros. Discovery por 108,4 mil milhões de dólares. Barreiro no banco, Sudakov e Prestiani em campo. Na Luz, os encarnados defrontam os famalicenses no último encontro do ano, em busca da quarta vitória seguida. Mourinho já tem Sudakov e Barreiro à disposição. O jogo começa às 20 horas e 45 minutos. Acompanhe aqui. Reconhecimento de Fernando Dias como presidente da Guiné-Bissau é solicitado pela oposição. Desde o golpe de Estado militar a 26 de novembro, Fernando Dias encontra-se refugiado na Embaixada da Nigéria. CE garante assistência a agricultores para pacto com Mercosul. O Conselho Europeu deu luz verde a medidas de proteção visando resguardar os trabalhadores do setor agrícola face ao crescimento das importações. Caso seja firmado, o acordo de comércio e investimento tornará-se o maior em escala global. Faleceu Chris Ria, de 1951 a 2025, a estrela pop que tinha aversão à fama e uma paixão por automóveis. O britânico, conhecido por composições como Driving Home for Christmas, On the Beach, Auberge ou Road to Hell, PT. 2, faleceu na passada segunda-feira. Aos 57 anos, Alejandro Sanz encontra-se solteiro. O romance com a atriz Candela Marques terminou. Zelensky afirma que as fundações do Acordo de Paz com os Estados Unidos da América estão estabelecidas. O presidente da Ucrânia destacou que ainda há um acordo distinto entre a Ucrânia e os Estados Unidos que contém garantias de segurança, o qual deverá ser avaliado pelo Congresso dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Putin aspira a dominar regiões de ex-nações soviéticas. Agências de inteligência dos Estados Unidos afirmam que o líder russo pretende reaver o antigo Império Soviético e refutam Donald Trump, deseja anexo porções da Europa. Com esta velocidade impressionante, ninguém permanece só em casa. Diogo Costa evidenciou o que significa ser um guarda-redes de topo, Mora apresentou o seu costumeiro toque de gênio, e a máquina de Farioli voltou a funcionar em Alverca na velocidade de um Borja Sainz mortal no momento adequado, 0,3. Duas provas de acesso ao ensino superior barraram 2.000 estudantes.
Em agosto, o ministro afirmava que não era razoável alterar as normas outra vez. As instituições politécnicas alegam que foram as provas que o levaram a reconsiderar. Apenas uma prova será necessária. Os reitores não se opõem. Metade do preço do combustível, total da fatura. Qual é o montante que pagamos em impostos ao abastecer o carro? Em Portugal, os impostos correspondem a 48% do valor que desembolsamos pelo gasóleo e 52% da conta da gasolina. Embora o ISP tenha sofrido uma redução em 2022, desde então tem aumentado, aumentando assim a receita do Estado. Homenagem de Eduardo Madeira a Joaquim Monchique após AVC. O humorista utilizou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio ao seu colega e ator. Presente valioso. Emily Ratajkowski exibe a árvore de Natal. Sem sutiã. A modelo britânica faz uma partilha que surpreende os seus seguidores. A exigência de 2 provas de ingresso no ensino superior impediu a colocação de 2.000 estudantes. Em agosto, o ministro afirmava que não fazia sentido alterar as regras mais uma vez. As instituições politécnicas alegam que foram as provas que o levaram a alterar o seu ponto de vista. Apenas uma prova será necessária. Os reitores não se opõem. Metade do preço do combustível, total da fatura. Quanto é que pagamos em impostos ao abastecer o carro? Em Portugal, 48% do valor que desembolsamos pelo gasóleo e 52% da conta da gasolina são constituídos por impostos. Embora o ISP tenha registado uma redução em 2022, desde então tem aumentado, aumentando assim a receita do Estado. Presentão. Emily Ratajkowski exibe a árvore de Natal. Sem sutiã. A modelo britânica divulga uma publicação que surpreende os seus seguidores. Tribunal pretende investigar motivos da insolvência da TAP SGPS após denúncia da Azul. A decisão foi tomada após a companhia aérea brasileira Azul ter submetido um pedido em tribunal, alegando que a antiga TAP SGPS causou a insolvência de maneira intencional e premeditada. Venezuela. Consequências económicas globais das sanções americanas. Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, declara que o bloqueio imposto por Donald Trump à movimentação dos petroleiros sul-americanos pode provocar uma maior instabilidade nos mercados internacionais. Protestos dos agricultores em França persistem, mesmo com redução na mobilização. No domingo, 23 ações foram contabilizadas com 720 participantes, em contraste com as 50 ações de sábado, 93 de sexta-feira e 110 de quinta-feira. Embarcações ancoradas num canal são arrastadas por cratera de 50 metros. Durante a madrugada, as autoridades foram alertadas sobre o incidente em Shropshire. JPP solicitará a inconstitucionalidade da nova norma do subsídio de mobilidade caso o governo não retroceda. O governo da Madeira já pediu a revisão da norma sugerida na modificação ao regime do subsídio social de mobilidade, que estipula a inexistência de dívidas à Segurança Social e à autoridade tributária. Os autênticos artistas destacam-se mesmo em dias monocromáticos. José Mourinho surpreendeu ao incluir o avançado argentino no 11 titular. Debate entre os dois candidatos presidenciais, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. À medida que se aproximam as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, escuta o mais recente dos 28 debates que reuniu Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelo PSD, e Henrique Gouveia e Melo, o candidato independente. A moderação esteve a cargo de José Alberto Carvalho, com emissão na TVI. Protestos prosseguem por parte dos agricultores em França.
A oposição à colaboração entre a União Europeia e o Mercosul é liderada por França. Guiné-Bissau. Reconhecimento de Fernando Dias é solicitado pela oposição. Os partidos declararam que irão aumentar os contactos e ações de concertação com organizações nacionais e internacionais, visando promover o reconhecimento institucional de Fernando Dias da Costa como Presidente da República da Guiné-Bissau. Os séculos avançam. Camões permanece o Expresso presenteia 4 volumes da lírica de Camões. O Expresso junta-se às celebrações dos 500 anos do nascimento de Camões, oferecendo uma antologia da lírica em 4 volumes a todos os seus leitores. Estados Unidos da América aumentam em 3 vezes o bónus para imigrantes ilegais que abandonem o país de forma voluntária. O incentivo foi elevado para $3.000, além das passagens aéreas de regresso. Polestar registra recorde em Portugal após recuperação da crise. A Polestar, ao implementar uma estratégia de aumento da oferta, finalmente observa uma subida no volume de vendas e de faturação. Debate final das eleições presidenciais destacou-se pela tensão. Gouveia e Melo chama Mendes de lobista, Mendes faz comparação com Ventura. Após 30 minutos de críticas por parte de Gouveia e Melo, que levantou questões sobre os negócios e interesses que Mendes, na sua atuação como advogado, defendeu, este respondeu: "Não sou lobista nem facilitador", questionando a compatibilidade com a função de Presidente da República. Benfica vs Famalicão. Penalti corretamente assinalado a favor do SLB. Pedro Henriques afirma que a equipa de árbitros e o VAR marcaram de maneira adequada o penalti para os encarnados, atribuindo uma nota de 6, considerado um desempenho positivo da arbitragem. Vários pais natais em bicicletas oferecem brinquedos e produtos essenciais a crianças necessitadas em Coimbra. O Pai Natal substituiu o trenó pela bicicleta numa ação que já se realiza há mais de 20 anos.